Durante o Terceiro Reich, milhões de meninas foram recrutadas em uma estrutura desenhada para moldar cada aspecto de seu pensamento, seu corpo e seu papel na sociedade. Não eram vítimas passivas do regime, mas engrenagens formadas desde a infância para servir ao Estado Nacional Socialista com devoção absoluta. Desde os primeiros anos, aprenderam a caminhar ao ritmo do partido, a pensar em termos raciais, a obedecer sem questionar. O Bund Deutscher Mädel, organização feminina do aparato hitleriano, converteu-se em uma fábrica de lealdade e disciplina. Sob uma rede de hierarquias, rituais, manuais e vigilância constante, transformou meninas comuns em futuras mães do Reich, colaboradoras do genocídio ou funcionárias do regime. Seu sucesso foi total. Penetrou na escola, no lar e até na intimidade. Que tipo de mulher queria criar o nazismo? Como funcionava sua estrutura interna? E o que ocorreu com aquelas mulheres quando o Reich colapsou? A maquinaria do doutrinamento, o nascimento do BDM. O 20 de abril de 1930, enquanto a República de Weimar agonizava, nasceu oficialmente o Bund Deutscher Mädel, Liga de Moças Alemãs. Esta data não foi casual. Coincidia com o aniversário de Adolf Hitler, reforçando desde sua origem o caráter simbólico do projeto. O Partido Nacional Socialista havia identificado as mulheres jovens como elo crucial em sua cadeia de dominação ideológica. A ideia não era simplesmente captar adesão, mas moldar desde a infância uma geração de mulheres dispostas a converter-se em instrumentos reprodutivos, disciplinados e leais do Estado racial que o nazismo pretendia construir. Durante os anos 20, diversos grupos femininos juvenis haviam emergido espontaneamente em torno do movimento nazi. Estas Schwesternschaften, ou Irmandades, reuniam adolescentes fascinadas pelo discurso de renovação nacional, a rejeição à decadência cultural de Weimar e a promessa de restauração moral do povo alemão. No entanto, estes coletivos careciam de estrutura estável e coordenação nacional. Sua existência respondia à efervescência militante de base, mas não estavam integrados em uma estratégia sistemática de doutrinamento. Essa brecha logo seria fechada pelo aparato do NSDAP. Trude Mohr, empregada postal convertida em ativista do partido, emergiu como figura-chave nesta transformação. Sua designação não foi acidental. Representava o ideal feminino nazi em sua versão mais pura. Procedia da classe média trabalhadora, encarnava valores tradicionais e havia demonstrado lealdade inquebrantável ao movimento. Em 1934 foi nomeada Reichsreferentin, máxima responsável do BDM, e desde essa posição impulsionou uma reorganização total das agrupações femininas juvenis. Sob sua direção, os grupos dispersos foram articulados em uma estrutura hierárquica que replicava o modelo organizativo do NSDAP, com cadeias de comando bem definidas, protocolos padronizados e supervisão constante. A chegada de Hitler ao poder em 1933 transformou radicalmente o panorama organizativo alemão. O processo de Gleichschaltung, ou coordenação, não foi simplesmente uma reestruturação administrativa, mas uma autêntica revolução cultural que penetrou em cada aspecto da vida social. Neste contexto, o BDM deixou de ser uma organização afim ao partido e passou a converter-se no monopólio absoluto da formação juvenil feminina. Desde 1933, todas as associações femininas juvenis não controladas pelo Estado foram dissolvidas, absorvidas ou proibidas. A estratégia foi meticulosa. Uma por uma, as organizações rivais foram neutralizadas. Os grupos católicos, como a Jungmädelgruppe do Katholischer Mädchenbund, que haviam mantido resistência significativa, foram objeto de assédio sistemático. O Ministério do Interior, através dos órgãos policiais e administrativos, procedeu a prender líderes comunitários, confiscar propriedades eclesiásticas e aplicar sanções econômicas às famílias que se negavam a permitir a integração de suas filhas ao BDM. A eliminação não dependeu unicamente da força direta. O regime desdobrou uma campanha de propaganda nacional que apresentava o BDM como a opção moderna, patriótica e socialmente prestigiosa. O 1º de dezembro de 1936 marcou o ponto de inflexão definitivo. A promulgação da lei sobre a juventude do Reich eliminou qualquer vestígio de voluntariedade. Desde então, toda menina alemã de 10 anos ficava automaticamente inscrita no sistema de formação nacional socialista.
A exceção aplicava unicamente às consideradas racialmente inadequadas segundo os critérios de pureza do NSDAP. Isto incluía não só judias, mas também ciganas, eslavas e meninas com antecedentes de doenças hereditárias. Esta legislação transformou o BDM em uma instituição estatal total, comparável em poder e influência aos ministérios do Reich. Os pais que tentassem evitar a inscrição de suas filhas enfrentavam sanções que incluíam exclusão do sistema educativo, vigilância policial domiciliar e intervenção dos serviços sociais. Em muitos casos, os tribunais juvenis podiam retirar a custódia das menores, alegando abandono formativo, se os progenitores se opusessem de forma reiterada. As escolas foram convertidas em centros de recrutamento ideológico, onde os mestres, já purgados de qualquer elemento considerado hostil ao regime, atuavam como agentes do partido. Desde os 10 anos, as meninas eram transferidas do sistema escolar ao Jungmädelbund, o ramo infantil do BDM. Ali começavam seu doutrinamento em valores nacional-socialistas, aprendizado de canções patrióticas, atividades comunitárias e treinamento físico. Aos 14, ingressavam no BDM propriamente dito. A estrutura organizativa do BDM refletia a obsessão nazi pela hierarquia e o controle territorial preciso. O comando partia desde Berlim, onde a Reichsreferentin tinha autoridade direta sobre todas as unidades. A partir daí, o poder se distribuía em níveis descendentes: regiões, Gebiet, distritos, Gau, subdistritos, Untergau, e grupos locais, Gruppe. Cada grupo estava a cargo de uma Führerin, líder, responsável de manter expedientes individuais de cada membro, que incluíam avaliação de assistência, rendimento físico, atitude ideológica e comportamento moral. Para 1939, o BDM havia alcançado uma penetração sem precedentes. Mais de 3 milhões de jovens estavam integradas oficialmente, o que representava cerca de 90% da população feminina juvenil elegível no Reich alemão. Esta cobertura convertia o BDM na organização feminina mais grande do mundo e também em uma ferramenta de controle ideológico extremamente eficaz. As cifras estavam confirmadas por informes oficiais do Reichsjugendführung, liderança da juventude do Reich, que elaborava estatísticas periódicas sobre afiliação, deserções, rendimento e expansão territorial. O crescimento não foi unicamente produto de coerção legal. O regime combinou pressão comunitária, controle institucional e manipulação emocional. As meninas que ficavam fora do sistema enfrentavam isolamento, zombaria ou exclusão. Suas famílias eram sinalizadas como associais ou politicamente suspeitas. Em troca, a pertença ao BDM oferecia status social, acesso a atividades recreativas, bolsas educativas e a possibilidade de ascensão dentro da estrutura partidária. Além disso, para muitas jovens, ser parte do BDM implicava sentir-se parte de um projeto transcendente. Conforme o Reich se expandia mais além de suas fronteiras originais, o modelo do BDM foi exportado como ferramenta de germanização. Após o Anschluss da Áustria, 1938, a anexação dos Sudetos e a ocupação de regiões da Polônia, criaram-se filiais locais do BDM com o objetivo de consolidar o controle ideológico sobre as populações de fala alemã. Nestes territórios, as jovens eram integradas sob as mesmas estruturas que operavam na Alemanha, ainda que com maior vigilância por parte das SS, devido às tensões étnicas e políticas existentes. Nas regiões ocupadas da Polônia, como o Warthegau, as autoridades do BDM colaboravam estreitamente com a administração civil e as forças de segurança para identificar jovens racialmente valiosas que podiam ser germanizadas e integradas ao aparato nacional-socialista. O Escritório Central de Raça e Reassentamento, RUCHA, avaliava casos específicos e o BDM se encarregava de sua reeducação. Esta prática se enquadrava no programa mais amplo de reengenharia étnica do leste, que pretendia eliminar as identidades nacionais locais e substituí-las com elementos culturais alemães. Em seus primeiros 10 anos, o BDM passou de ser uma organização juvenil mais dentro do espectro político a converter-se no aparato oficial de formação de milhões de meninas no Terceiro Reich, com uma capacidade de controle que se estendia desde a escola primária até as decisões mais íntimas do lar.
O sucesso do BDM como máquina de doutrinamento não residiu unicamente em sua estrutura nem em sua propaganda, mas em sua capacidade para transformar a pertença forçada em lealdade voluntária. Para quando essas meninas cresceram, muitas já não concebiam sua identidade separada do Estado que as havia moldado desde a infância. Mentes cativas, a fábrica ideológica do BDM. O sistema educativo do BDM foi um programa meticulosamente desenhado para transformar meninas em guardiãs ideológicas do Reich. Cada idade tinha objetivos específicos, cada atividade perseguia um propósito formativo, cada conteúdo estava alinhado com a visão nacional socialista. Não se tratava de simples instrução, mas de uma engenharia pedagógica cuja meta era desarticular o pensamento independente e reconstruí-lo sob os princípios de raça, obediência e sacrifício. No Jungmädelbund, 10-14 anos, o enfoque recaía em romper a individualidade infantil mediante a imersão progressiva na comunidade nacional socialista. Atividades aparentemente inocentes, jogos grupais, canções patrióticas, excursões pela floresta, estavam desenhadas para gerar vínculos emocionais com a terra alemã, o povo alemão e a figura do Führer. Desde os primeiros anos, as meninas eram instruídas na ideia de que seu valor individual não dependia de suas capacidades nem interesses pessoais, mas de sua contribuição ao coletivo racial. Sua identidade devia definir-se pelo sangue, não pela vontade. O passo ao BDM propriamente dito, 14 e 18 anos, marcava o início do doutrinamento intensivo. Aqui começava uma fase de educação racial sistemática baseada em pseudociências biológicas, que apresentavam as diferenças humanas como hierarquias biológicas imutáveis. As jovens estudavam supostas características físicas que distinguiam os arianos: proporções cranianas, cor de olhos, simetria facial, estatura, estrutura óssea. Também se introduziam noções básicas de herança genética e leis mendelianas manipuladas para justificar a eugenia. A instrução racial não se limitava à teoria. Realizavam-se exercícios práticos, onde as moças praticavam identificação racial mediante análise de fotografias, mediam seus próprios crânios e proporções faciais com instrumentos antropométricos e participavam em simulações onde deviam classificar grupos humanos segundo seu suposto valor biológico. Estas atividades não só reforçavam a supremacia ariana, mas naturalizavam o racismo como verdade científica e preparavam futuras mães para aplicar critérios raciais em decisões matrimoniais e reprodutivas. A sistematização ideológica dependia de uma literatura pedagógica cuidadosamente desenhada. O manual Der Weg zum deutschen Mädchen, O Caminho para a Jovem Alemã, funcionava como bíblia do comportamento feminino nacional-socialista. Ali se delineavam as virtudes fundamentais: pureza, castidade sexual e limpeza racial, disciplina, subordinação absoluta à autoridade e sacrifício, antepor as necessidades do povo aos desejos individuais. Tratava-se de um código moral que fundia biologia com ética e normava a conduta diária de milhões de adolescentes. Outro texto-chave era o Lebenskunde, uma espécie de educação para a vida desde o ponto de vista do estado racial. Este manual convertia emoções pessoais em instintos políticos. Ensinava que a atração física devia dirigir-se exclusivamente para homens arianos, que o desejo de maternidade era uma vocação natural derivada da alma germânica, e que a rejeição visceral para os judeus era uma expressão de sabedoria genética ancestral. Não se tratava só de inculcar preconceitos, mas de dotá-los de justificação científica, moral e espiritual. Estes materiais se atualizavam regularmente segundo as necessidades políticas do momento. Durante os primeiros anos do regime, o enfoque estava posto na construção nacional, higiene, disciplina, preparação para a maternidade. Com o início da guerra em 1939, os conteúdos se orientaram para o sacrifício patriótico, a resistência e a disposição a sofrer pela vitória do Reich. Nas fases finais do conflito, quando o colapso era iminente, os manuais promoviam a entrega total, incluindo a possibilidade de morrer pela nação. Esta adaptabilidade garantia a relevância do discurso ideológico ante qualquer circunstância. O gênio do sistema formativo residia em sua compreensão de que a ideologia não se transmite só mediante palavras, mas mediante experiências que envolvem o corpo, as emoções e a identidade social.
Cada atividade reforçava mensagens ideológicas através de múltiplos canais sensoriais e simbólicos. As marchas semanais constituíam um componente fundamental. Caminhar em formação ao ritmo de canções patrióticas, uniformizadas e alinhadas, gerava uma experiência de poder coletivo difícil de igualar. O ritmo sincronizado de passos, a vibração de vozes unidas, a sensação de pertencer a uma força homogênea e imparável, criavam vínculos emocionais profundos. Era uma prática viciante capaz de substituir qualquer argumento racional por uma certeza emocional, a pertença absoluta ao Volk. A formação física intensiva era outro componente central. Os exercícios não estavam orientados unicamente à saúde individual, mas ao objetivo político de criar mulheres fisicamente aptas para a reprodução massiva. A robustez não era uma virtude atlética, mas um mandato demográfico. O corpo feminino devia ser forte para resistir gravidezes múltiplas, partos sem assistência médica e criação de filhos em condições de guerra. Além disso, a exigência física reforçava valores de obediência automática, tolerância à dor e supressão das preferências pessoais. O corpo convertia-se em ferramenta da pátria. O trabalho comunitário obrigatório completava esta educação integral. As jovens do BDM eram mobilizadas regularmente para realizar tarefas agrícolas em fazendas coletivas, participar em campanhas de recolecção de materiais, assistir anciãos ou feridos, limpar parques e edifícios públicos. Estas atividades não tinham unicamente uma função prática, serviam para inculcar a ideia de que o trabalho físico era uma virtude moral e que o interesse pessoal devia ceder ante as necessidades do povo. Tratava-se de transformar o serviço ao Estado em uma fonte de orgulho e propósito vital. O sistema de formação alcançava seu clímax em cerimônias ritualizadas que marcavam o passo entre etapas e consolidavam a lealdade ao regime. O momento mais significativo era o Gelöbnis, o juramento de fidelidade. Ao completar 14 anos em uma cerimônia pública celebrada em praças, auditórios ou acampamentos, cada jovem pronunciava solenemente: "Prometo ser sempre leal ao meu Führer Adolf Hitler e ser valente e obediente." Estas cerimônias estavam cuidadosamente coreografadas para maximizar seu impacto emocional. Realizavam-se ao entardecer, com luz dourada, criando uma atmosfera quase religiosa. As participantes portavam uniformes impecáveis, recebiam insígnias simbólicas e eram observadas por líderes do partido e familiares. Todo o evento gerava uma sensação de consagração pública, de passo irreversível para uma nova identidade. O juramento não era uma fórmula retórica. Redefinia radicalmente a relação da jovem com a autoridade, a família e a religião. A partir desse momento, sua lealdade primordial já não pertencia a seus pais, sua igreja ou suas convicções pessoais, mas ao Führer. Esta transferência simbólica de fidelidade, ritualizada ante testemunhas, consolidava o processo de captura ideológica iniciado anos atrás. Preparava o terreno para exigências futuras, renunciar à vontade individual, denunciar familiares se fosse necessário e, eventualmente, sacrificar-se pelos objetivos do Estado. Além do Gelöbnis, existiam outras cerimônias que reforçavam etapas do processo formativo: entrega de insígnias, promoções de liderança, reconhecimentos à pureza racial ou à excelência física. Cada uma destas etapas estava inscrita em um calendário simbólico que organizava a vida anual das jovens. Datas como o aniversário de Hitler, o Dia da Mãe Alemã ou o aniversário da ascensão ao poder eram comemoradas com atividades, discursos e desfiles. A estrutura de poder dentro do BDM reproduzia o sistema hierárquico do NSDAP. As melhores alunas, avaliadas segundo rendimento físico, atitude ideológica e disciplina, ascendiam a cargos de Führerinnen locais ou regionais. Desde estas posições, supervisionavam dezenas ou centenas de companheiras, organizavam atividades e transmitiam instruções do comando central. Este sistema de promoção interna gerava competência ideológica, incentivava a conformidade absoluta e formava uma elite juvenil feminina que podia projetar-se para funções mais amplas no aparato do partido ou das SS. Em conjunto, o sistema educativo do BDM não era uma simples rede de atividades juvenis. Era uma maquinaria perfeitamente engrenada de transformação humana. Sua eficácia não residia unicamente no conteúdo que transmitia, mas na forma em que o encarnava,
na repetição ritual, na disciplina física, na simbiose entre corpo e ideologia. A meta final era criar uma nova classe de mulheres alemãs, fortes, obedientes, puras, convencidas de que sua missão era servir à nação com seu corpo, sua mente e sua descendência. Feminilidade ariana, a mulher redesenhada pelo Terceiro Reich. O Terceiro Reich não simplesmente reprimiu as mulheres, as reinventou estrategicamente para converter a feminilidade em ferramenta de engenharia racial. A visão do regime era clara. Não bastava neutralizar a mulher emancipada de Weimar. Era necessário construir um novo arquétipo feminino que respondesse às necessidades biológicas, ideológicas e políticas do Reich. O ideal de mulher nazi combinava características em aparência contraditórias: fortaleza física e subordinação mental, pureza moral e funcionalidade reprodutiva, tradicionalismo nos papéis e modernidade nos métodos. Este modelo rejeitava tanto a figura burguesa do século XIX, fraca, dependente e ornamentada, como a mulher urbana e autônoma que havia emergido durante os anos 20. Aos olhos do regime, a primeira era inservível para a revolução racial por sua fragilidade. A segunda era vista como uma ameaça, deformada pelo individualismo, a vida pública e o que o discurso nazi chamava degeneração bolchevique e judia. A mulher nazi devia ser algo completamente distinto. Uma camponesa moderna, forte e sã, fiel e fértil, silenciosa no político, mas protagonista no biológico. Nesta redefinição, o corpo feminino converteu-se em campo de batalha principal. Através da propaganda, a educação e a medicina, promoveu-se um modelo físico baseado na robustez camponesa combinada com a estética ariana. Mulheres altas, de cabelo loiro, olhos claros, costas retas, quadris largos e aspecto saudável. Cada traço tinha uma função designada dentro da lógica do estado racial. A aparência não era um ideal de beleza, mas um critério de utilidade biológica. Um corpo que prometesse partos fáceis e lactação abundante era considerado um ativo demográfico. Os meios visuais do regime desempenharam um papel essencial nesta construção. Revistas como o NS Frauenwarte ou das Deutsche Mädel mostravam constantemente imagens de mulheres jovens realizando tarefas agrícolas, treinando ao ar livre, sorrindo junto a crianças, sempre sob um céu limpo, rodeadas de símbolos pátrios. Tratava-se de uma representação que apagava a individualidade, exaltava a função e apresentava a maternidade como destino inevitável. O ideal feminino nazi não era unicamente simbólico. Foi acompanhado por um programa demográfico massivo, um dos mais ambiciosos da história moderna. Seu objetivo não era só aumentar a população alemã, mas transformar sua composição racial e sua qualidade genética. As mulheres converteram-se em veículos de reprodução planejada, engrenagens essenciais de um sistema que articulava biologia, ideologia e política em uma maquinaria de controle social. A Medalha de Honra da Mãe Alemã, instaurada oficialmente em maio de 1939, sintetizava esta lógica. A distinção se outorgava em 3 graus: bronze para mulheres com pelo menos 4 filhos, prata para 6, ouro para 8 ou mais. Entregava-se em cerimônias solenes no 12 de agosto, aniversário da mãe de Hitler, para reforçar seu caráter simbólico. A condecoração não era unicamente decorativa. Outorgava benefícios tangíveis, como acesso preferencial a moradias, subsídios e prestígio comunitário. A maternidade deixava de ser uma experiência íntima para converter-se em serviço ao Estado. Além disso, os casais com filhos acessavam reduções fiscais, prioridade em designação de moradias, bônus de alimentos e bolsas escolares. Em troca, os matrimônios sem descendência eram penalizados com impostos adicionais, exclusão de certos benefícios sociais e restrições administrativas. Assim, o Estado traçava uma arquitetura legal e econômica que promovia agressivamente a procriação, sempre sob critérios raciais. O regime não se contentava com promover a maternidade entre as mulheres consideradas arianas. Também desdobrou uma intervenção profunda na vida íntima de quem não cumpria com seus padrões de pureza racial. Esta política se baseava em 2 pilares: a prevenção da reprodução de indesejáveis e a repressão das uniões racialmente impuras. A Lei para a Prevenção da Progenie com Doenças Hereditárias, aprovada em julho de 1933, foi o primeiro grande passo nesta direção.
Estabeleceu a esterilização obrigatória para pessoas diagnosticadas com um amplo leque de condições, entre elas atraso mental, esquizofrenia, epilepsia, alcoolismo crônico, cegueira hereditária, surdez e deformidades físicas. Criaram-se tribunais especiais de saúde genética, Erbgesundheitsgericht, que avaliavam os casos e ordenavam os procedimentos. Entre 1934 e 1945, mais de 400 mil pessoas foram esterilizadas por ordem judicial, muitas vezes sem seu conhecimento nem consentimento. Em paralelo, as leis de Nuremberg, promulgadas em 1935, proibiram os matrimônios e relações sexuais entre alemães e judeus. Esta legislação, denominada Lei para a Proteção do Sangue e a Honra Alemãs, criou o delito de Rassenschande, desonra racial, cuja perseguição legal converteu-se em prioridade para a polícia e os tribunais. Milhares de pessoas foram encarceradas, humilhadas publicamente ou internadas em campos de concentração por manter relações com indivíduos considerados racialmente inferiores. O controle estatal também se estendia ao processo matrimonial. Os casais que desejavam casar-se deviam obter um certificado de idoneidade racial e genética. Isto incluía análises genealógicas de pelo menos 3 gerações, exames médicos exaustivos e informes de conduta ideológica. Os médicos alemães converteram-se em instrumentos do aparato racial, encarregados de detectar qualquer traço genético ou físico que pudesse contaminar a pureza do Volk. O programa Lebensborn, criado por Heinrich Himmler em dezembro de 1935, representou a culminação desta lógica biopolítica. Seu objetivo era duplo: proporcionar instalações seguras e privilegiadas para a reprodução de mulheres consideradas racialmente puras e facilitar a adoção de crianças com potencial genético adequado por famílias leais ao regime. Lebensborn significava literalmente fonte de vida. Os lares Lebensborn funcionavam como fábricas de bebês arianos. As mães eram recrutadas entre jovens destacadas do BDM, esposas de oficiais SS ou mulheres solteiras que demonstravam ascendência ariana até a 3ª geração. O ingresso requeria passar por uma bateria de exames médicos, psicológicos e raciais. As selecionadas assinavam acordos que outorgavam ao Estado um controle considerável sobre o processo reprodutivo e, em muitos casos, sobre a custódia da criança. As instalações ofereciam atenção médica de alta qualidade, dietas otimizadas, seguimento da gravidez e anonimato social. Em troca, as mulheres cediam sua autonomia reprodutiva. O Estado podia decidir com quem deviam conceber, como seria a gravidez, e inclusive se o filho seria entregue em adoção a uma família selecionada pelas SS. A maternidade era elevada à função patriótica, mas despojada de vontade individual. Durante a guerra, o programa Lebensborn expandiu-se a países ocupados. Na Noruega, criaram-se vários lares onde mulheres locais mantinham relações com soldados alemães. As crianças nascidas destas uniões eram consideradas valiosas e, em muitos casos, trasladadas ao Reich para serem criadas como alemãs. Na Polônia e Checoslováquia, o programa participou na germanização forçosa de crianças, selecionadas por critérios raciais e separadas de suas famílias originais. O programa produziu mais de 8.000 nascimentos documentados só na Alemanha e foi responsável pelo sequestro de dezenas de milhares de menores na Europa Oriental. Representou a forma mais explícita de industrialização da maternidade, uma fábrica de futuros cidadãos do Reich criados desde o berço sob os princípios da supremacia racial. Obediência sem pensar, a vida cotidiana sob o controle nazi. O funcionamento diário do BDM revelava com claridade a sofisticação do sistema de controle nacional socialista aplicado à juventude feminina. Nada ficava entregue ao acaso. Cada aspecto da vida das jovens estava regulado por normativas precisas que transformavam os comportamentos espontâneos em atos políticos. Deste modo, construiu-se uma geração cuja submissão tornou-se automática, profundamente internalizada e funcional ao regime. O uniforme era a primeira ferramenta de doutrinamento silencioso. Constava de blusa branca, saia azul pregueada exatamente à altura do joelho, lenço negro atado com precisão e sapatos regulamentares. Não se permitiam variações.
Cada peça devia ajustar-se a uma normativa específica a respeito de tamanho, cor e posição. Esta obsessão pelos detalhes aparentemente triviais servia como treinamento para o autocontrole permanente. As meninas aprendiam, desde o uso da roupa, que tudo em seu corpo devia refletir ordem, pureza e obediência. As insígnias costuradas no uniforme não só distinguiam a pertença, mas estabeleciam um sistema simbólico de hierarquização constante. O diamante vermelho com suástica era o emblema básico, mas existiam dezenas de insígnias complementares que sinalizavam liderança, excelência atlética, conquistas ideológicas, antiguidade ou méritos especiais. O uniforme funcionava assim como uma linguagem visual de status interno, gerando competência permanente pelo reconhecimento. A pertença não bastava, havia que sobressair em lealdade e entrega. Além de uniformes, exigia-se apresentação corporal impecável, cabelo recolhido, postura ereta, unhas limpas, ausência de maquiagem. Cada detalhe físico devia comunicar retidão, castidade e disciplina. A estética feminina era despojada de qualquer elemento individualizador ou sensual. Não era uma questão de moda, mas de ideologia. O corpo devia refletir a subordinação total ao ideal coletivo. A vida semanal das integrantes do BDM seguia um calendário estrito e estruturado, sem espaço para a improvisação ou o ócio livre. As quartas-feiras, conhecidas como Heimabende, tardes familiares, estavam dedicadas a atividades domésticas combinadas com doutrinamento ideológico. As jovens realizavam bordado, costura ou preparação de comidas tradicionais enquanto escutavam leituras de Mein Kampf, memorizavam datas do calendário nacional socialista ou discutiam valores alemães sob a supervisão de uma Führerin local. Os sábados estavam reservados ao treinamento físico intensivo, sessões de ginástica, atletismo, natação ou marcha prolongada. Também se praticavam exercícios paramilitares básicos, como formação, deslocamento por comandos e resistência física. Estas práticas não tinham como objetivo principal a saúde, mas a criação de corpos obedientes capazes de executar ordens com precisão automática. A dissociação entre vontade e ação era reforçada pela repetição mecânica e a sincronização grupal. Os domingos incluíam excursões coletivas com fins recreativos e formativos, organizavam-se caminhadas pelo campo alemão, visitas a monumentos históricos associados ao movimento nazi ou encontros culturais onde se promovia a arte alinhada com a estética do regime. Estas saídas reforçavam a conexão emocional com a terra, a história e a comunidade racial, formando uma identidade coletiva onde a pertença nacional era experimentada como vínculo místico. Este ritmo semanal não só estruturava o tempo, mas ocupava por completo o espaço mental e emocional das jovens. As atividades não deixavam margem para o desenvolvimento de interesses pessoais, nem para a introspecção. Cada hora estava desenhada para reforçar um valor, uma ideia ou uma conduta. O ócio espontâneo era interpretado como sinal de debilidade moral ou tendência à individualidade, ambas características consideradas desviadas. A obediência dentro do BDM mantinha-se mediante um sistema disciplinar complexo e eficaz, que combinava a vigilância constante com castigos graduados. As infrações eram classificadas em uma escala hierárquica, desde faltas leves, como chegadas tarde, uniforme descuidado ou atitude passiva, até delitos maiores como críticas ao Führer, atitudes rebeldes ou contato com pessoas racialmente impuras. As sanções eram progressivas, admoestações verbais, informes negativos no expediente, exclusão temporal de atividades e, em casos graves, expulsão definitiva da organização, o qual acarretava consequências familiares, escolares e comunitárias. Uma jovem expulsa do BDM era considerada suspeita de deslealdade e sua família ficava marcada como potencialmente hostil ao Estado. O sistema de denúncias internas foi uma das ferramentas mais perversas de controle. As jovens eram ativamente incentivadas a informar sobre comportamentos suspeitos, não só entre suas companheiras, mas também dentro de seus próprios lares. Pais que expressassem dúvidas, irmãos que fizessem piadas políticas ou mestres que desviassem do currículo podiam ser denunciados por filhas e alunas convertidas em agentes involuntários do Estado.
Esta dinâmica minava a confiança familiar e colocava o BDM como estrutura de lealdade primária, acima dos vínculos afetivos tradicionais. Os grupos locais eram supervisionados por Führerinnen, que enviavam informes periódicos a níveis distritais e regionais. Estes informes incluíam avaliações de comportamento individual, assistência, rendimento ideológico e observações sobre a atitude familiar. Deste modo, cada jovem estava sob escrutínio constante e qualquer desvio podia gerar repercussões. O BDM transformava inclusive as atividades mais inocentes em instrumentos de doutrinamento. Os jogos infantis eram modificados para refletir a estrutura hierárquica do regime. Jogos de papéis incluíam simulações de liderança, obediência, vigilância ou identificação de inimigos internos. As canções populares eram reescritas para incluir consignas patrióticas, referências a Hitler e versos sobre a pureza racial. Inclusive, as manualidades eram orientadas para a produção de objetos simbólicos, bandeiras, emblemas, retratos do Führer ou decorações para comemorações do partido. Os acampamentos de verão eram considerados o clímax desta estratégia de imersão total. Realizavam-se em lugares afastados das cidades e duravam entre 1 e 3 semanas. Durante esse tempo, as jovens viviam em um entorno completamente controlado pelo BDM, onde cada momento do dia estava regulado. Desde o despertar até o descanso noturno, as atividades respondiam a um cronograma estrito que combinava trabalho físico, doutrinamento ideológico, rituais coletivos e vigilância contínua. Nestes acampamentos, as meninas eram intencionalmente separadas de suas famílias e entornos habituais. A desconexão emocional facilitava a reconfiguração de sua identidade. A estrutura comunitária do acampamento substituía a estrutura familiar. A vida grupal eliminava a privacidade. As rotinas compartilhadas, o sono em dormitórios coletivos, a supervisão permanente e a exposição constante ao olhar das demais faziam impossível manter pensamentos ou condutas discordantes sem serem detectadas. Toda esta dinâmica era registrada mediante documentação meticulosa. Cada participante tinha um expediente individual que a acompanhava durante toda sua vida dentro do BDM. Ali se anotavam avanços, sanções, fortalezas, debilidades, aspirações de liderança e observações de conduta. Esta documentação servia não só para fins internos, mas também como base para o recrutamento em funções estatais futuras. Muitas das jovens com expedientes sobressalientes eram selecionadas para ingressar na administração do Reich, em corpos auxiliares das SS ou em programas de formação superior dirigidos pelo partido. Ao inverso, as jovens que mostravam resistência, passividade ou pensamento crítico eram marcadas como elementos problemáticos. Estas marcas não desapareciam com o tempo. Podiam limitar suas opções educativas, excluí-las de atividades ou convertê-las em objeto de intervenção corretiva, o qual incluía reeducação ideológica, supervisão reforçada ou traslado forçoso a unidades rurais mais estritas. Mulheres na máquina de guerra, transformação e cumplicidade. O estouro da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, transformou radicalmente o papel das mulheres no Terceiro Reich. Contradizendo parcialmente suas próprias declarações prévias sobre a mulher como figura exclusivamente doméstica, o regime descobriu que a guerra total requeria mobilização total, incluindo o aproveitamento sistemático do recurso humano feminino. Esta mobilização, no entanto, não foi improvisada. As jovens já haviam sido doutrinadas, disciplinadas e classificadas desde seu ingresso ao BDM. Agora, o aparato estatal punha em marcha essa reserva organizada de força laboral e obediência. Em questão de meses, milhões de moças formadas para serem esposas e mães foram deslocadas para fábricas de munições, hospitais militares, escritórios administrativos e fazendas estratégicas. O BDM passou de ser um mecanismo de formação ideológica a uma autêntica agência de recrutamento laboral, canalizando mulheres jovens para os setores mais críticos da economia de guerra. Esta transição produziu-se sob a direção do Reichsjugendführung, que adaptou rapidamente sua estrutura territorial para responder às necessidades do conflito. O Reichsarbeitsdienst für die weibliche Jugend, Serviço Nacional de Trabalho para a Juventude Feminina,
que havia começado como programa de serviço comunitário de 6 meses, foi ampliado de forma drástica. O que originalmente consistia em trabalho agrícola ou assistência social passou a converter-se em sistema obrigatório de designação laboral, com durações indefinidas segundo as necessidades do Estado. As jovens perderam toda a capacidade de eleição profissional. O Reich decidia onde trabalhariam, por quanto tempo e em que condições. As mulheres foram destinadas a setores tradicionalmente masculinos. No âmbito agrícola, brigadas completas de integrantes do BDM substituíram camponeses mobilizados à frente. Estas brigadas não só realizavam semeaduras ou colheitas, mas também manejavam maquinaria pesada, organizavam jornaleiros estrangeiros e administravam fazendas em sua totalidade. A capacidade organizativa do BDM permitiu que milhares de hectares seguissem em produção, apesar do colapso do trabalho masculino rural. Na indústria armamentística, centenas de milhares de mulheres foram empregadas em linhas de montagem que fabricavam desde balas até peças de tanques e aviões. Empresas como Krupp, IG Farben e Messerschmitt as integraram em seus processos sob esquemas disciplinares similares ao BDM. Turnos estritos, hierarquia clara, vigilância permanente. Seu rendimento foi chave para manter a produção bélica em momentos críticos como a Batalha de Stalingrado ou os bombardeios aliados sobre o Ruhr. O setor de comunicações militares experimentou uma feminização quase total. Jovens, capacitadas em escrita rápida, radiotelegrafia e mecanografia, foram incorporadas como operadoras em centrais telefônicas, estações de rádio tática e centros de coordenação de operações. Seu papel era essencial. Conectavam divisões, transcreviam mensagens cifradas e mantinham operativa a cadeia de comando na frente e na retaguarda. A precisão e a confidencialidade convertiam-se em funções militares encobertas. Uma das mudanças mais significativas foi a integração direta de mulheres ao aparato das SS através do SS Frauenhelferinnenkorps, Corpo Auxiliar Feminino de Ajuda às SS. Esta organização recrutava preferencialmente entre ex-membros do BDM devido à sua familiaridade com a disciplina, a hierarquia e a ideologia do regime. As selecionadas eram trasladadas à Reichsschule SSS em Oberenheim, Alsácia, onde recebiam treinamento específico em comunicações, segurança documental, técnicas administrativas e doutrinamento intensificado. Suas funções variavam. Muitas eram telefonistas, arquivistas, secretárias, mecanógrafas ou intérpretes, mas todas operavam dentro das estruturas-chave do aparato repressivo nazi: comandos de campo, escritórios do SD, centros de deportação, estações de classificação racial. Transcreviam ordens que incluíam execuções, organizavam listas para trens de deportação, comunicavam resultados de batidas e enviavam telegramas entre campos de concentração. Sua participação era técnica, mas sua proximidade ao crime era absoluta. Ainda que só uma minoria chegou a participar diretamente em crimes físicos, a transição de algumas mulheres desde o BDM para a repressão ativa está documentada. O caso mais conhecido é o de Irma Grese, nascida em 1923. Integrou o BDM desde os 10 até os 18 anos. Seu expediente registrava assistência perfeita, excelente rendimento e comportamento exemplar. Em 1942, aos 19 anos, ofereceu-se como voluntária para trabalhar como guarda no sistema de campos. Foi designada a Auschwitz-Birkenau e, mais tarde, a Bergen-Belsen, onde converteu-se em uma das figuras mais reconhecidas por sua brutalidade. Sua trajetória mostra como a obediência, o treinamento ideológico e a normalização do poder podiam evoluir em cumplicidade direta com o extermínio. Mas além dos casos notórios, o mais significativo foi a participação massiva e silenciosa de mulheres jovens na infraestrutura administrativa do Holocausto. Este papel foi historicamente minimizado, mas foi essencial. Nos escritórios que coordenavam deportações, mulheres mecanografavam listas, calculavam custos de transporte e arquivavam documentos que registravam os movimentos de milhões de vítimas. Seu trabalho não era marginal. Sem suas mãos, a maquinaria genocida teria sido ineficiente e mais lenta. Nos Ministérios do Interior, Justiça e População, milhares de empregadas revisavam solicitações de certificados de pureza racial, analisavam árvores genealógicas,
mantinham expedientes sobre matrimônios mistos e emitiam recomendações de esterilização. Em ocasiões, estas mulheres determinavam de facto quem vivia e quem morria. Um erro na interpretação de uma certidão de nascimento podia condenar uma família inteira à deportação. O recrutamento de mulheres em funções auxiliares documenta-se com precisão nos arquivos do Rusha, Escritório Central de Raça e Reassentamento. Ali se conservam formulários de seleção, informes médicos, cartas de recomendação do BDM e avaliações finais do rendimento. Estas fontes confirmam que a formação ideológica prévia era um fator determinante na aceitação de candidatas. Aquelas com histórico sobressalente no BDM eram preferidas para tarefas mais sensíveis, como classificação de crianças sequestradas, organização de deportações ou designação de moradias após o deslocamento de populações não germânicas. A partir de 1942, com o agravamento da guerra e o aumento de baixas masculinas, o regime também começou a incorporar mulheres em unidades de defesa aérea, serviços ferroviários e equipes sanitárias de campanha. Estas funções, ainda que menos vinculadas ao genocídio, reforçavam a ideia de que o corpo feminino devia ser funcional ao Estado, inclusive em entornos de risco físico ou psicológico. A doutrina do sacrifício estendia-se mais além do lar. Em muitos casos, mulheres treinadas no BDM perderam a vida em bombardeios, transportes ou postos fronteiriços, servindo sem haver empunhado uma arma. A expansão do papel feminino na guerra foi celebrada pelo regime como mostra de fidelidade e disciplina racial. No entanto, a historiografia posterior demonstrou que muitas destas mulheres jamais questionaram seu papel, inclusive ante a proximidade com o crime. A maquinaria de obediência que se lhes havia inculcado desde meninas operou com eficácia nos anos do conflito. A submissão estruturada do BDM converteu-se em colaboração técnica com o aparato de morte nazi, sem que a maioria delas chegasse a ver seu trabalho como parte de um sistema criminal. Queda do mito. O BDM após o colapso do nazismo. A primavera de 1945 marcou o colapso abrupto da infraestrutura ideológica que havia moldado toda uma geração de mulheres alemãs. O BDM, que durante 15 anos havia funcionado como coluna vertebral da formação feminina nacional socialista, desapareceu praticamente da noite para o dia quando as forças aliadas ocuparam território alemão. Os escritórios centrais do BDM em Berlim foram ocupados por tropas soviéticas que confiscaram arquivos, prenderam líderes e converteram as instalações em quartéis militares. Nas zonas ocidentais, as forças britânicas e estadunidenses implementaram procedimentos similares. A maquinaria organizativa que havia coordenado as vidas de milhões de jovens desintegrou-se em questão de semanas. Jutta Rüdiger, a última líder nacional do BDM, tentou manter alguma forma de continuidade organizativa durante os últimos meses da guerra. Suas diretrizes finais instavam as líderes locais a destruir arquivos comprometedores, dispersar recursos e preparar-se para a atividade clandestina. No entanto, estas instruções chegaram demasiado tarde. A maioria das estruturas locais já havia colapsado devido a bombardeios, evacuações e deserção massiva. O 10 de outubro de 1945, o Conselho de Controle Aliado emitiu a Lei nº 2, que proibia explicitamente o NSDAP e todas suas organizações subsidiárias, incluindo especificamente o BDM. Esta legislação não só declarava ilegais estas organizações, mas criminalizava qualquer tentativa de reconstituição, inclusive sob formas aparentemente inócuas. A implementação foi meticulosa. As forças de ocupação confiscaram milhares de toneladas de documentos, uniformes, insígnias, fotografias e outros materiais. Estes objetos foram classificados segundo seu valor para investigação de crimes de guerra, utilidade como evidência judicial ou potencial como fontes históricas futuras. A maioria foi destruída, mas coleções significativas foram transferidas a arquivos em Washington, Londres e Moscou. Os edifícios que haviam servido como centros de atividades foram requisitados para uso militar ou convertidos em instalações civis. Os acampamentos de treinamento transformaram-se em campos de refugiados ou centros de desnazificação. Esta reutilização física simbolizava a intenção de erradicar não só a organização, mas também sua memória espacial. A Comissão de Desnazificação enfrentou o desafio particular de classificar milhões de ex-membros do BDM.
Ao contrário dos membros do partido ou das SS, cuja afiliação havia sido voluntária e adulta, as integrantes do BDM haviam sido recrutadas como meninas sob sistema de pertença obrigatória. O processo desenvolveu categorias específicas. A membresia ordinária sem papéis de liderança foi geralmente classificada como Mitläufer, seguidora, categoria que implicava cumplicidade passiva, mas não responsabilidade criminal. As líderes locais e regionais foram submetidas a investigações mais intensivas que avaliavam seu nível de iniciativa pessoal na implementação de políticas nazis. No entanto, o processo revelou limitações. A escala do problema, milhões de ex-membros, fazia impossível avaliação individual detalhada. Muitas ex-integrantes haviam desenvolvido estratégias de autoexculpação que minimizavam sua participação e enfatizavam sua juventude e inocência. A narrativa da juventude enganada converteu-se em mecanismo de defesa que facilitava a reintegração social, mas obstruía reconhecimento de responsabilidades coletivas. As investigações mais intensivas concentraram-se em casos onde ex-membros haviam progredido para papéis comprometedores, administrações de campos de concentração, escritórios de deportação, programas de eutanásia. Estes procedimentos podiam resultar em prisão ou inabilitação para cargos públicos, mas representavam uma fração minúscula do total. O desmantelamento do BDM formou parte de esforço mais amplo por reconstruir o sistema educativo alemão segundo princípios democráticos. Esta reforma enfrentava o desafio de substituir não só conteúdos específicos da educação nazi, mas também métodos pedagógicos que haviam privilegiado obediência sobre pensamento crítico. As novas diretrizes proibiam explicitamente qualquer forma de organização juvenil que replicasse características do modelo nazi: uniforme obrigatório, saúde ritual, doutrinamento ideológico ou estrutura paramilitar. Esta proibição estendia-se inclusive a atividades aparentemente inócuas se mostrassem sinais de organização autoritária. A implementação requereu reeducação massiva de mestres, reescrita de livros de texto e criação de novas instituições que promovessem valores democráticos. No entanto, este processo enfrentou resistências significativas, especialmente em comunidades rurais onde valores tradicionais haviam se fundido com elementos da ideologia nazi. A substituição do BDM como espaço de socialização juvenil feminina resultou particularmente complexa. As novas organizações juvenis desenhadas segundo modelos estadunidenses ou britânicos careciam do atrativo emocional e a sensação de propósito transcendente que havia caracterizado o BDM. Muitas ex-membros experimentaram um vazio existencial que nenhuma instituição democrática conseguia preencher completamente. Nas décadas posteriores a 1945, a memória do BDM foi objeto de processo de sanitização cultural que minimizou sistematicamente tanto sua importância histórica como seu impacto na formação de uma geração. Esta amnésia seletiva não foi acidental, mas funcional. Facilitava a reintegração de milhões de ex-membros sem obrigá-las a confrontar a extensão de sua participação no projeto nazi. A narrativa dominante apresentava o BDM como organização principalmente recreativa, onde jovens inocentes haviam sido manipuladas por líderes adultos maliciosos. Esta interpretação ignorava evidências sobre o conteúdo ideológico intensivo, a participação ativa em atividades políticas e a transição de algumas para papéis comprometedores dentro do aparato repressivo. Os testemunhos de ex-membros, quando emergiam publicamente, tendiam a enfatizar aspectos aparentemente benignos, amizades formadas, atividades esportivas, viagens organizadas. Os aspectos problemáticos, doutrinamento racial, denúncia de familiares, participação em cerimônias de exaltação nazi, eram consistentemente minimizados ou omitidos. Esta construção de memória seletiva foi reforçada por fatores geracionais e políticos. Durante a Guerra Fria, a necessidade de integrar a Alemanha Ocidental na aliança anticomunista fez inconveniente aprofundar em aspectos incômodos do passado nazi. A geração que havia participado no BDM converteu-se na geração dirigente da nova república, com interesses óbvios em minimizar sua responsabilidade histórica. Apesar do apagamento oficial e a amnésia cultural, o legado do BDM persistiu de formas sutis, mas significativas na sociedade alemã do pós-guerra.
As mulheres que haviam passado sua juventude na organização levaram consigo padrões de comportamento, expectativas sociais e marcos interpretativos moldados durante anos de formação intensiva. Estudos sociológicos posteriores identificaram continuidades problemáticas em atitudes para a autoridade, a diversidade cultural e o papel das mulheres na sociedade. Ainda que estas continuidades não se traduzissem necessariamente em apoio explícito a ideologias extremistas, sim, influíam na cultura política alemã de maneiras que complicavam a consolidação democrática. O impacto foi particularmente visível na esfera educativa, onde muitas ex-membros do BDM converteram-se em mestras que reproduziam inconscientemente metodologias pedagógicas autoritárias. Ainda que os conteúdos curriculares houvessem mudado, os métodos de ensino frequentemente replicavam padrões de obediência e conformidade. A família constituiu outro espaço onde este legado manifestou-se. As ex-membros, convertidas em mães durante os anos 50 e 60, transmitiram a seus filhos expectativas e valores moldados por sua experiência juvenil no regime nazi. Esta transmissão não era consciente nem deliberada, mas contribuiu para perpetuar atitudes problemáticas que influiriam na política alemã durante décadas.